Boa noite, professor. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Camila, Artêmio, Amanda. Boa noite, professor. Boa noite. Muito bem. Começando logo por lembrar vocês aí da entrega da atividade hoje, né? A primeira atividade. Então tá valendo aí até a meia-noite de hoje. A entrega da nossa primeira atividade para essa segunda prova. Depois eu passo para vocês a segunda. Ainda hoje eu mostro para vocês aqui como é que vai ser a segunda atividade já para a próxima semana na sequência. Sobre o assunto fato do produto e do serviço, falta pouco, né? A gente estava vendo os julgados, então vimos dois, aquele do pão, né? Do cabelo no pão e da cerveja, né? Que estava com corpo estranho, e também gerou fato, né? E aí vamos seguir aqui com outros casos interessantes. Esse também é bastante interessante, né? E aí vamos ver qual foi a decisão do STJ, né? Nesse recurso especial 1.296.944, que teve aí como estado de origem o Rio de Janeiro, né? E teve como relator o ministro Luiz Felipe Salomão. Nesse caso aí, o que houve foi a busca de admissão de dano moral por pênalti não marcado em jogo de futebol entre Atlético Mineiro e Botafogo pela Copa do Brasil de 2007. Como o estado de origem foi o Rio de Janeiro, provavelmente o torcedor era do Botafogo, né? Então, o pênalti não foi marcado a favor do Clube Mineiro, não foi o contrário, né? Não foi marcado a favor do Clube Mineiro, este foi eliminado do certame. Então, foi torcedor do Galo Mineiro, foi torcedor do Atlético Mineiro. Tá rindo porque não foi seu time, né? Tá vendo? O autor usou, o pênalti não foi marcado, né? Isso foi eliminado, isso foi a decisão unânime da quarta turma no dia 7 de maio de 2013. O autor usou como base os artigos 3º e 30 do Estatuto do Torcedor para ser equiparado a consumidor e buscar a reparação pelo eventual dano sofrido por conta da eliminação do seu time do torneio nacional. Segundo o relator, né, o ministro Luiz Felipe Salomão, a derrota de time de futebol, ainda que atribuída a erro de fato ou de direito da arbitragem, é mero de sabor, que também não tem o condão de causar mágoa duradoura a ponto de interferir intensamente no bem-estar do torcedor, sendo recorrente em todas as modalidades de esporte que contam com equipes competitivas. Nessa esteira, consoante vem reconhecendo doutrina e jurisprudência, mero de sabor, aborrecimento, contratempo, mágoa, inerentes à vida em sociedade ou excesso de sensibilidade por aquele que afirma dano moral, são insuficientes à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão a direito da personalidade daquele que se diz ofendido. De fato, por não se verificar a ocorrência de dano a direito da personalidade ou cabal demonstração do nexo de causalidade, ainda que se trate de relação equiparada de consumo, é descabido falar em compensação por danos morais. Ademais, não se pode cogitar de inadimplemento contratual, pois não há legítima expectativa amparada pelo direito de que o espetáculo esportivo possa transcorrer sem que ocorra erro de arbitragem, ainda que grosseiro e em marcação que hipoteticamente possa alterar o resultado do jogo, recurso improvido. Então, não é porque você paga lá a sua TV por assinatura para ver seu time jogar agora em tempos de pandemia, já que não tem torcida no Brasil, né, ainda, nos jogos. Ou quando não tínhamos a pandemia e você podia pagar seu ingresso para ver seu time jogar, não quer dizer que você vai pagar o ingresso e já vai ter direito a ver seu time ganhando, né? Não é assim, senão não seria jogo, né?
Então, o que acontece aí é algo que os tribunais têm feito, né, nos últimos anos, distinguindo o que é dano moral indenizável de algo que seja mero de sabor. Então, o fato de que o seu time perde uma partida, perde uma vaga num torneio eliminatório, perde um título, né, numa final, agora estão chegando as finais dos estaduais por aí, né? Então, isso não quer dizer que gere um dano moral, né? Mesmo que tenha havido um erro grotesco lá da arbitragem e tal, hoje tem o VAR, né? Naquela época não tinha, hoje tem o VAR, né? Para fazer essas checagens. Mesmo assim, o VAR no Brasil dá problema, né? Sempre dá problema, né? É difícil achar o que não dá problema no futebol brasileiro, enfim, né? Então, por pior que seja a situação, não vai gerar dano moral, não vai gerar indenização pelo resultado, né? Pela perda do resultado, né? A perda do título, da vaga, enfim, do seu time. Isso é mero de sabor, fica aí para discussão a nível de torcida e a gente espera que seja uma discussão saudável, né? Não descambe aí para a violência. Então, um caso, né? Para vocês verem aí que, né? A que ponto chega também aqui a cultura do brasileiro de se buscar tudo na justiça, né? Então, até um resultado de futebol vai para a justiça para tentar ali o torcedor conseguir danos morais. Então, é uma situação, no mínimo, diferente, né? Para não falar outra coisa aqui que aparece. Mas, falando sério, né, sobre a questão da distinção entre dano moral e mero de sabor, isso realmente existe, né? E vocês vão observar muito isso na vida prática, que nos julgados vai aparecer essa distinção, né? E aí o juiz vai caber ao juiz decidir se aquela situação realmente configura dano moral ou se é um mero de sabor. Geralmente vai se configurar dano moral quando ocorre uma ofensa clara a um dos direitos da personalidade do consumidor. Aí se configura dano moral. Se não houver essa lesão a um dos direitos da personalidade do consumidor, então será um mero de sabor. Leia-se forçar a barra. Né? Tenta-se de algumas formas forçar a barra, né? Em outros casos vai ser cabível, em outros casos, como a gente já viu, né, os anteriores aí, existe a admissibilidade, né, do dano moral, mas nesse caso especificamente não houve essa admissão, né? A primeira vez que vi essa expressão mero de sabor foi no trabalho da Camila. Camila inovando, então, aqui no 6º período, não sei se foi nesse período ou em períodos anteriores, mas ela já está devidamente antenada, né, Camila, com esse... Foi nesse, então tá de boa já, né? Então, já está devidamente antenada com a nomenclatura que se usa muito, né? Tanto em responsabilidade civil lá, quanto aqui no direito do consumidor. Se usa muito essa questão dos danos morais nos juizados, né, que vocês já estão estudando essa parte mais prática, enfim. Porque, professor, eu participei de algumas audiências de plano de saúde, que eu trabalhei em um plano de saúde, Sim. e eu via muito isso, mero de sabor, via muito. O mero de sabor é sempre o argumento do advogado da defesa, né? Então, quando é o plano de saúde, quando é o réu, geralmente, aí você usa essa argumentação do mero de sabor. Mas aí vai caber ao juiz definir, né? Porque muitas vezes o mero de sabor pode ser o mero de sabor lá para a matéria de defesa do réu, mas se configura como um dano moral realmente, né? Em outros casos, vai se confirmar como um mero de sabor e aí não gera o dano indenizável, né? Outro caso aqui, esse que foi julgado em junho do ano passado, teve como relatora a ministra a Suzete Magalhães. Outro caso do STJ foi um agravo de instrumento no agravo em recurso especial 1.204.217, também teve como tribunal de origem o do Rio de Janeiro. Nesse caso, é uma situação corriqueira que até durante a pandemia tem se tornado mais evidente. Deficiência na prestação de serviço de transporte coletivo em linhas de ônibus. Quem mora aqui em Maceió sabe muito bem como é que funciona, a desgraça que é aqui, né? Baixaram o valor da tarifa, mas a péssima qualidade do serviço segue, né, do mesmo jeito, não mudou nada. Assim também nas outras cidades, nas cidades do interior, no transporte intermunicipal, né? Alagoas não tem muitas cidades com transporte coletivo municipal, tem Maceió, tem Arapiraca, não sei se Palmeira dos Índios tem, são poucas cidades, né? Dá para contar nos dedos quantas tem transporte coletivo municipal, ligando bairros, né? Geralmente aqui o transporte é mais
é complicado, porque vai ficar a cargo dos mototáxis, táxis e só, né? E aí tem o transporte intermunicipal e poucas empresas de ônibus também fazendo transporte intermunicipal. Nesse caso aqui, no Rio de Janeiro, né, foi a deficiência nessas 4 linhas de ônibus, as linhas 375, 384, 385 e 386, que eram geridas à época pela City Rio, Rotas Turísticas Limitada e Viação Nossa Senhora de Lourdes. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, objetivando a regularização da prestação do serviço de transporte coletivo, a fim de que seja eficaz, adequado, contínuo e seguro. Vamos ver se o MP conseguiu realmente esse objetivo lá com essa ação. Na forma da jurisprudência do STJ, há diversas disposições normativas que prevêem a solidariedade entre as sociedades consorciadas, como, por exemplo, a responsabilidade derivada da relação de consumo, por força do artigo 28, parágrafo 3º do CDC, totalmente aplicável ao caso. Então, as empresas de transporte coletivo estavam ali em situação de solidariedade, tal como prevê o artigo 28, parágrafo 3º do CDC. Assim, os termos do contrato de consórcio não vinculam a relação jurídica havida entre a concessionária e os usuários do serviço, pois criam obrigações para as empresas consorciadas, sem afetar a responsabilidade da concessionária, o consórcio, perante os usuários do serviço, que são os consumidores, no caso lá os cariocas. O MP do Rio de Janeiro requeriu a condenação das RES, das empresas de ônibus, ao cumprimento de diversas obrigações de fazer claramente delimitadas. Vamos a elas. Primeiro, que as RES se abstenham de colocar em circulação seus coletivos sem registro na Secretaria Municipal de Transporte, né? Que seria a SMTT aqui em Maceió. Segundo, com a luz do salão queimada, a luz de dentro do ônibus, aquelas lâmpadazinhas internas. À noite, quem anda de ônibus aqui em Maceió sabe que isso se repete, né? Tem vários ônibus que andam com a luz queimada ou com a luz apagada, né? Porque não tem como acender, enfim. Com a porta dianteira e traseira empenada. Tá assim, né? Brasil afora, de ônibus assim. Com banco com assento solto. Também, né? Principalmente os ônibus mais velhos, quanto mais velhos, piores. Com inoperância do limpador do para-brisa. Para o motorista do ônibus é uma desgraça isso e acontece muito também. Quem nunca viu, né? Quem já andou de ônibus já viu isso acontecer, provavelmente. Com inoperância das travas das portas, né? Com as portas lá balançando, o ônibus podendo andar com as portas abertas. Com inoperância de luz de freio também, né? Quem anda de carro consegue ver lá o ônibus com as lâmpadas de freio desligadas, né? Ou queimadas. Para não circular com frota em número menor que o determinado. Está acontecendo muito agora na pandemia, né? Só para citar outros casos fora desse julgado. Apagar quantia a título de danos materiais e morais, né? Aí seriam danos coletivos no caso, né? O MP requeriu a condenação, né, essas obrigações, e releva notar que apenas não foi possível especificar os prejuízos sofridos individualmente por cada um dos consumidores, as quantias a ser pagas, pois tal fato somente poderá ser definido em momento posterior, ou seja, com o ajuizamento de ações individuais por parte dos consumidores. Então, o STJ já determinando aí que os consumidores entrem com ações lá no Rio de Janeiro para buscar o ressarcimento individual por esses danos sofridos. O acórdão do TJ do Rio ressaltou que, por mais que a recorrente alegue não possuir responsabilidade pela operação das linhas, tal argumento não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente, sendo a empresa líder do consórcio Internorte de Transportes responsável pela prestação do serviço público em comento, e que o fundamento da condenação solidária está disposto no artigo 28, parágrafo 3º do CDC, cujo teor foi transcrito na fundamentação do acórdão, não havendo que se falar em omissão ou contradição. O agravo foi improvido, mantendo as decisões anteriores de condenação das empresas às obrigações de fazer, e quanto aos danos morais, esses devem ser interpostos caso a caso, à medida que os consumidores ajuizem ações desse sentido. Então, abriu espaço aí, abriu caminho para que os consumidores ajuizem ações lá no Rio de Janeiro, buscando ressarcimento por esses danos sofridos pela inoperância dessas 4 linhas de ônibus lá na capital do Rio de Janeiro. Agora, um julgado, né, julgados do Tribunal de Justiça de Alagoas aqui do nosso estado, né?
O primeiro é a apelação civil 718.510 de 2017, que foi julgada pela segunda Câmara Cível, que teve como relator o juiz convidado Carlos Cavalcante de Albuquerque Filho. Essa apelação foi julgada em outubro do ano passado e teve decisão unânime da Câmara Cível. O que houve aqui foi a negativa da prestação de serviço de saúde por alegada falta de cumprimento do prazo de carência. Houve a necessidade de atendimento emergencial diante das condições clínicas da paciente, que estava com quadro de apendicite aguda, com risco de estrangulamento. Havia necessidade de intervenção cirúrgica imediata, sob risco de óbito. Quem já passou por essas crises ou quem já teve alguém na família com crises de apendicite já sabe que é uma coisa que deve ser atendida emergencialmente, né? Principalmente quando há a situação de risco de estrangulamento. A matéria em debate tem previsão na Lei 9956 de 98, que é a regulamentadora das atividades prestadas pelos planos de saúde. A mencionada legislação dispõe de modo expresso nos artigos 12, incisos 5 e 35C, que é obrigatória a cobertura nos atendimentos de emergência que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, podendo o período de carência ser fixado no prazo máximo de 24 horas, para a cobertura dos casos de urgência e emergência, não mais do que isso, não mais do que 24 horas, depois da assinatura do contrato. Aqui o artigo 12 da lei mencionada. São facultadas a oferta, contratação e vigência dos produtos de que tratam os incisos e parágrafo 1º do artigo 1º da lei, nas segmentações previstas nos incisos 1 a 4, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano referência de que trata o artigo 10, segundo as seguintes exigências mínimas. Inciso 5º, quando fixar períodos de carência, prazo máximo de 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. E o artigo 35C, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente. A apelação foi improvida, do plano de saúde, sendo mantida a decisão originária da terceira vara civil daqui de Maceió. Diante das razões expostas, julgo procedente o pedido da exordial para condenar a demandada Apvida Assistência Médica ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000, condenando ainda ao pagamento de R$ 8.540 referente ao dano material, resolvendo o mérito. Não é a primeira vez que falarei da Apvida hoje, já que vamos falar da outra decisão sobre a cloroquina daqui a pouco. Tratando-se de dano moral e material decorrente de responsabilidade contratual, deve incidir na espécie juros moratórios de 1% ao mês, estes desde a citação e correção monetária, desde o arbitramento pela Selic, ficando excluídos a partir de então juros de mora, vez que a Selic é composta de ambos os indexadores. Então, na decisão, vimos que o prazo de carência para situações de urgência e emergência deve ser de 24 horas apenas, então aqueles outros prazos de carência estabelecidos em contrato não valem, e aí a negativa de atendimento gera dano moral e gera dano material, que no caso ficou aqui, nessa situação específica, para essa paciente, 4.000 danos morais e 8.540 danos materiais, que certamente se referem aos valores que tiveram que ser pagos para que a paciente pudesse fazer a cirurgia de emergência particular. Nesse segundo caso, é a apelação civil 702.649 de 2019, que teve como relator o desembargador Paulo Barros da Silva Lima e foi julgado no final de setembro do ano passado. Nesse caso, o Banco BMG concedeu empréstimo vinculado ao recebimento obrigatório de um cartão de crédito, sendo certo que as prestações mensais são descontadas em folha de pagamento. Esta prática configura caso típico de venda casada, considerada abusiva e expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo o artigo 39, inciso 1º. A autora anexou aos autos provas de que os descontos efetuados em sua folha de pagamento ocorrem desde o ano de 2011, pleiteando a restituição em dobro a partir de então. Na primeira instância, o juiz da Sexta Vara de Arapiraca julgou improcedentes os pedidos da autora. No entanto, após a contestação do réu, o Banco BMG, a autora não foi intimada para apresentar réplica. Inconformada com a decisão, a autora ingressou com essa apelação.
O pedido original foi no sentido de, primeiro, declarar a existência da relação jurídica entre as partes. Segundo, restituir em dobro os valores indevidamente descontados com a compensação do saque realizado. Terceiro, pedir danos morais no importe de R$ 15.000. Quarto, pedir a condenação do banco réu ao pagamento de honorários em 20% do valor da condenação. Na apelação foi pedido o seguinte: declaração de nulidade da sentença por não ter intimado a parte autora a apresentar réplica e a reforma da sentença. Questões mais formais. Foi dado provimento parcial à apelação para determinar o seguinte: primeiro, a nulidade das cláusulas contratuais que se referem à forma de pagamento do débito total contraído pela autora. Segundo, conhecendo o dever do réu de promover a restituição em dobro à parte autora das quantias indevidamente descontadas, incidindo correção monetária com base no INPC e IBGE, desde a data dos descontos indevidos até a citação, limitada aos 5 anos anteriores à propositura da ação nos termos do artigo 27 do CDC. 5 anos anteriores, como a gente vai ver na sequência da aula, prazo de prescrição que temos aqui no direito do consumidor. Terceiro, após essa data, deverá incidir unicamente a taxa Selic, que engloba juros de mora e atualização monetária. Quarto, caberá à instituição bancária abater do montante total o importe creditado em benefício da demandante, perfazendo o montante de R$ 6.442, sem acréscimo de encargos contratuais. Quinto, o pagamento de danos morais fixados no valor de R$ 8.000, acrescidos de juros de mora de 1%, a partir da citação até a aprovação da decisão, oportunidade em que passará a incidir a taxa Selic. Sexto, o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais pela parte ré em 10%, não 20%, sobre o valor da condenação. Então, foi essa decisão, né, do TJ de Alagoas sobre esse caso especificamente, decisão que começou lá na Sexta Vara de Arapiraca. E agora, para finalizar esse assunto, deixa eu só mostrar algo que ainda é uma notícia, né, mas que já aparece aqui como uma situação configurada. Né? Operador é multado em R$ 468 mil por forçar médicos a receitar tratamento precoce contra a Covid-19. A operadora é a Apvida, né, do Ceará, e o tratamento precoce aqui é a velha história da cloroquina, esse kit Covid que não serve para Covid, serve para outras coisas, e aí está até matando pessoas, né, porque até não foi esse o caso aí, mas em Manaus houve relatos, inclusive, de inalação de cloroquina receitada por médicos, e o comprimido da cloroquina tem talco, enfim, é um monte de coisa tóxica, uma desgraça. E agora começa a aparecer o que eu tinha falado para vocês, a pessoa morreu, sim, morreu, né, que foi tratada com essa desgraça, nessa experiência aí bizarra e desumana, claro. Então, agora eu tinha falado para vocês desde o começo do ano, né, que isso poderia começar a aparecer e está começando a aparecer, né? E agora de maneira coletiva inicialmente, né? Como foi o caso que eu mostrei agora há pouco dos ônibus, né, do Rio de Janeiro, está aparecendo aqui nesse caso. Então, essa reportagem da BBC, depois vocês podem ler ela completinha, né? O MP do Ceará multou a operadora de saúde Apvida em R$ 468 mil por impor que os médicos prescrevam cloroquina ou hidroxicloroquina a pacientes com a Covid-19. É uma decisão administrativa, né, que foi dada na segunda-feira, no dia 26 de abril, ainda, né, no mês passado, e ela foi tomada após relatos de um médico que prestou serviços à operadora e de uma paciente que foi orientada a tomar hidroxicloroquina mesmo sem ter diagnóstico de Covid-19. Então, era uma verdadeira desova aí, né, de medicamentos que não têm eficácia comprovada, nenhuma eficácia comprovada até hoje para a Covid, né? Então, começa a aparecer essa repercussão, né? E aí apareceu o presidente, o garoto propaganda, né? Que agora esconde que é o garoto propaganda dessa droga, né? Que serve para outras coisas, mas não para a Covid. E aí, sobre a multa, né? A multa inicialmente é coletiva, né? Não vai individualmente para paciente, nem para médico, nem nada disso, né? Então, aqui só lendo essa partezinha final da reportagem, né? Para aplicar a multa, o promotor apontou fatores como o porte econômico da empresa, diversos relatos sobre a imposição para o uso de hidroxicloroquina e o fato da operadora de saúde não ter reconhecido os relatos dos denunciantes
e não ter adotado soluções internas para resolver a situação. O promotor pediu que a decisão administrativa seja encaminhada para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, né, para ter uma decisão nacional, e o Conselho Regional de Medicina do Ceará. Né? Se bem que não dá para recorrer muito, né, aos conselhos de medicina, porque o Conselho Federal está com uma resolução, não sei se foi aprovada, mas estava debatendo uma resolução até para autorizar ou para dar uma liberdade para que os médicos usassem o tratamento da inalação. Imagina o tratamento só para receitar os comprimidos. Então, não dá para recorrer muito ao CFM agora não, infelizmente, né? Que a gestão atual do CFM está sendo, no mínimo, temerosa. Então, veja, aquilo que eu falei lá no começo, né, está aparecendo, né, em decisões em caráter coletivo, ainda administrativo, mas é bem provável que nos próximos meses comecem a chover ações, né, visando aí ações individuais mesmo das famílias, das vítimas, né, que sobreviveram a esses tratamentos grotescos para buscar indenizações. E a recomendação é essa, né, processe o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é responsável por essa catástrofe. Está cada vez mais claro, né? Então, deve-se processar sim. Quem foi vítima desse tipo de tratamento, né, que não tem eficácia alguma e que atrasou a recuperação, piorou a recuperação, trouxe sequelas ou até a morte, tem sim que ser responsabilizado. Se é o Estado, responsabilidade civil do Estado. Se for uma operadora como essa ou qualquer outra, né, de plano de saúde, que se vá pelo direito do consumidor, que também tem a responsabilidade aqui, né? E não tem que se aferir culpa, como vocês já bem sabem disso, né? Então, é bem provável que esses processos surjam e que chovam ações sobre, né, essas situações aí nos próximos meses. E com toda a razão, né? Nos Estados Unidos, em que isso aconteceu em menor nível, choveram ações, imagina aqui que essa prática acabou ficando disseminada e até hoje você ainda recebe, porque eu recebo todo dia ainda em alguns grupos de WhatsApp que participo, fake news, né, trazidas por esses grupos aí, dizendo que essas drogas são eficazes e trazendo falsos estudos ou estudos que não têm comprovação nenhuma, né, de que existe eficácia desses medicamentos. O que tem se mostrado eficaz é a vacina. E essa aí está difícil de chegar. Se bem que nas últimas semanas as coisas melhoraram. Eu fiquei vacinado, né, estou vacinado com a primeira dose. Sábado começou a vacinação dos professores da nossa faixa etária. Então, os nossos colegas, todos amigos da CEUNE, praticamente todos já estão vacinados. Se faltar algum, né, que ainda não foi se vacinar, mas praticamente todos já estão vacinados com a primeira dose. Então, a luz no fim do túnel se acende. A boa notícia que saiu hoje, né, é que amanhã, quarta-feira, Maceió encerra a vacinação em primeira dose dos grupos prioritários. Então, vai ser a primeira capital brasileira que vai atingir essa marca e a partir de quinta-feira vai poder começar a vacinar todas as pessoas, né, pela idade, independentemente de ser o tal grupo de comorbidade ou não. Então, vai começar a abrir agora espaço para que as outras pessoas que não estavam lá nos grupos prioritários comecem a ser vacinadas. Então, a luz no fim do túnel começa a ser acesa, mas com cautela, porque no nosso caso, né, eu tomei a vacina da AstraZeneca, então são mais 3 meses para tomar a segunda dose. Então, só lá no dia 7 de agosto é que eu volto para tomar a segunda dose e ainda vai ter algumas semanas para poder chegar à situação de imunidade. Então, a volta, né, a suposta normalidade só deve acontecer ali por volta de setembro, né, com uma segurança maior. Nos encontraremos na fila de novo? Sim, Camila. A gente estava na fila, encontrei a Camila lá, nos falamos. Com certeza no dia 7 estaremos de novo lá, né? De preferência no ponto da vacinação, no mesmo bate-ponto, né? No ponto da Praça Padre Cícero do Bill, do Benedito Bentes. Pois é. O Então, melhor lugar que eu encontrei naquele dia foi lá, porque o resto estava tudo cheio. exatamente, estava muita fila mesmo na quarta-feira, ou na quarta, no sábado. Shopping Hoje Park, também tinha muita gente. aonde? Eu passei 2 horas e meia para tomar. Aonde? No bilhete. Ah, sim, Tava uma fila grande, mas em outros lugares estava pior. No Shopping Pátio eu passei depois das 6 horas e ainda tinha gente tomando vacina. E era só até 4 horas, né? Então, ficou um tempão ali o pessoal na fila. Mas foi por uma boa razão. Nos outros, foi por um bom motivo, né? Nos outros pontos também as filas estavam gigantescas, né? Eu soube
pelos relatos. O Davi falou que a Justiça Federal também estava muita gente, né? Uma fila grandona. Pessoal, agora encerramos o assunto de fato, né, do produto e do serviço. Agora vamos... Na verdade, é uma continuação. A gente continua falando sobre fato, sobre vício, só que agora de maneira mais geral, porque a gente vai falar de alguns pontos que afetam os dois assuntos, né? Então, são alguns conceitos, né, que eu vou trazer aqui, algumas coisas que são diferentes lá do direito civil, outras coisas são iguais. Vamos ver, então, em que isso vai resultar aqui. E aí a gente vai ver na sequência decadência, prescrição, intervenção de terceiros e ação de regresso no direito do consumidor. É o nosso próximo assunto. Bom, então, vamos começar falando de decadência. A decadência no direito do consumidor, vocês vão perceber que ela tem algumas diferenças marcantes em relação ao direito civil, tá? Então, atenção a esse ponto, né? Porque esse é talvez o ponto de maior diferença entre o direito do consumidor e o direito civil. A base legal da decadência é o artigo 26 do CDC. E aí, só lembrando que vocês já sabem, né? Já estudaram decadência em outros momentos, em outros carnavais. A decadência é a perda do direito material de reivindicar o saneamento do produto ou do serviço com vício. Aqui, adaptando o conceito para consumidor, né? Então, vai ser a perda do direito material, como é também nos outros ramos do direito. E aqui é a perda do direito material de reivindicar o saneamento, né? A resolução do problema relacionado ao produto ou do serviço que tenha vício. E aí, já vai haver uma distinção básica aqui. Quando se fala em decadência no direito do consumidor, geralmente a gente vai estar falando de vício, certo? Então, como os vícios são questões mais brandas do que os fatos, né? Então, a gente utiliza a questão da decadência, né, para os casos de vício, certo? Então, vício vai ser suscetível aqui a prazos de decadência, a prazos decadenciais. As espécies de vício usados para a contagem do prazo legal de decadência. São dois tipos de vício, né? Vício aparente e vício oculto. Eles vão aparecer tanto no vício do produto quanto no vício do serviço. Então, não é uma classificação que vai excluir a que já aprendemos, né? Vício do produto e do serviço. Vai aparecer aqui também? Vai, né? O vício aparente e o vício oculto, tanto em relação ao produto quanto em relação ao serviço. Vamos ver com mais detalhes essas espécies de vício. Primeiro, vamos falar do vício aparente. O vício aparente, como ele próprio já está aí autodefinido no seu nome, né? Ele é perceptível no momento em que o consumidor adquire efetivamente o produto ou serviço. Então, ele já está à mostra, já é possível perceber que existe aquele vício. Nestes casos, o termo inicial da contagem de prazo é o momento da entrega do produto ou o momento do término da execução ou da prestação do serviço. Então, logo que você recebe o produto, você já percebe que ele está viciado. Logo que o serviço é prestado, logo que o serviço é executado, você percebe que o vício existiu. Aí começa a contar o prazo de decadência. Então, o termo inicial de contagem de prazo é esse, né? Entrega do produto ou o momento do final, né, da execução ou da prestação de serviço. Então, vamos distinguir isso daquela questão que a gente já viu do prazo que o fornecedor tem para resolver o problema, né? Porque aqui não é do momento que você comprou que pagou o valor, não. É do momento em que o prazo, né, de decadência conta a partir do momento em que o produto é entregue ao consumidor, a você, consumidor, ou a partir do momento em que o serviço foi concluído ou foi executado, certo? Vamos ver os prazos daqui a pouco, porque tem a questão da garantia que a gente precisa ver também com detalhes. E aí, só trazendo sempre as ilustrações aí para vocês, né? Ilustrando o que seria o vício aparente. Então, tá aí o caso do cabo, né? Do celular que está rompido, ou das hélices do ventilador que estão, né? Uma delas, pelo menos, está quebrada aí, né? Então, esse é um vício aparente, né? Dá para perceber claramente que esse produto tem um problema que precisa ser resolvido. Então, tá o vício aparente, percebe-se esse vício, então começa a contar o prazo decadencial a partir do momento em que esse produto foi entregue a você dessa maneira, ou a partir do momento em que o serviço, por exemplo, do conserto do ventilador foi executado e foi entregue o ventilador desse jeito para você também, certo?
Aí vamos ao artigo 26, né, que traz essa determinação. Artigo 26, parágrafo 1º, inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução de serviços, né, como eu tinha falado, está aí bem colocado pelo artigo 26, parágrafo 1º. Um desse no calor de Marcel deveria ser crime. Pois é. Continua o calor, né? Depois de tantos dias de chuva, voltou o calor. E agora o vício oculto. O vício já pode existir no momento em que o consumidor adquiriu efetivamente o produto ou serviço, mas somente será perceptível em momento posterior. Então, você tem aqui a situação de que o vício já pode estar configurado naquele produto ou naquele serviço, mas você não tem como perceber que esse vício existe ou ele ainda não se manifestou. Então, isso vai ser fundamental para determinar a contagem do prazo. Você não pode colocar para o vício oculto o mesmo termo de contagem de prazo do vício aparente, porque se isso ocorresse, então, quando aparecesse o vício oculto, você já teria perdido o seu direito, né? Já teria ficado caduco o seu direito, né? Já teria decaído o prazo. Então, para que o vício oculto seja indenizável, é necessário levar em consideração o tempo de vida útil do produto ou do serviço, que já falamos aqui, depois a gente volta a discutir essa questão de novo, né? Então, aí exemplos de vício oculto. A bateria, né, quando ela acaba ficando inchada e geralmente as baterias estão... cada vez é mais comum você ter hoje celulares que você nem consegue tirar a capa traseira para ver a bateria. Tem marcas em que isso é virtualmente impossível, se bem que já tem pessoas em documentários aí que mostram que é possível sim tirar, é que eles não querem que você tire para poder vender o produto inteiro e não só a bateria, né? Mas, quando isso acontece, né, a bateria está ali oculta, você não vê isso, você só percebe quando, né, a situação está ali fora de controle e é preciso trocar a bateria ou o celular como um todo, né? Então, esse é um vício oculto, você não vai ver isso logo de cara, logo quando compra o produto, isso vai acontecer depois. Pior ainda é o exemplo da direita, né, da casa ou do apartamento que tem um vazamento que vem lá do andar de cima ou está no teto e aí você não percebe, só percebe quando infelizmente a placa de gesso cai, que não caia na nossa cabeça, né, pelo menos, que caia no momento em que não tenha ninguém na cozinha, que foi o caso aí. Então, é outro caso de vício oculto, você só vai perceber infelizmente quando a placa cair, né? Ou quando ocorrer uma situação de risco, quando começa a haver infiltrações, etc, né? Às vezes não é preciso chegar a esse ponto extremo de cair a placa de gesso, pode ser só a infiltração, as goteiras, enfim. Então, são vícios ocultos, você não percebe que isso acontece logo de cara. Quando você vai comprar a casa, quando você vai morar nela, no apartamento, você não vai perceber que isso acontece. Isso vai aparecer meses ou até anos depois da compra, né? Então, vai se aplicar aqui o critério da vida útil, ou seja, a expectativa legitimamente esperada de tempo de duração do produto ou do serviço. Em tese, né, esse tempo de vida útil deve ir além do prazo de garantia contratual e legal do produto ou serviço oferecido pelo fornecedor, fabricante ou pelo fornecedor direto. Mas tem uma política, né, das empresas, das fábricas, que é a política da chamada obsolescência programada. Se vocês quiserem, depois tem um documentário, né, no YouTube que tem esse nome, né, Obsolescência Programada, que ele conta, um documentário catalão, mas está traduzidinho para o português e tal. E ele conta essa história, né? Então tem uma lâmpada lá nos Estados Unidos que tem 100 e tantos anos e ainda está funcionando. Enquanto isso, as nossas de hoje, né, que são aí altamente tecnológicas, é um esforço para ela funcionar por um ano. E essa tem mais de 100 anos e está lá funcionando. E isso acontece com outros produtos. Então, há uma tendência cada vez maior dos fabricantes de tentar aproximar o tempo de vida útil ao período de garantia, mas isso não deve ser o adequado, né? Porque o tempo de vida útil ele deve sempre ultrapassar o período de garantia. E quanto mais tempo ultrapassar da garantia, né, esse tempo de vida útil, melhor para o consumidor, para ele poder usar isso com mais tranquilidade. Mas, infelizmente, não tem sido essa a realidade desses últimos anos, né, dessas novas tecnologias que têm chegado ao Brasil e no mundo todo. Pessoal, falta menos de um minuto aqui para acabar essa primeira parte da aula. Vou fazer aquela parada estratégica para gravar a aula. Me esperem que daqui a pouco eu estou de volta aí para a gente continuar, beleza?